divisão, você não ganhar desse Vasco, desse Carille, esse time medíocre. Torcedores do Vasco aí invadindo a live, o time de vocês é horroroso. É horroroso. Vive de bola aérea, não tem ninguém. É só bola na cabeça do Verratti. Vocês não vão arrumar nada no campeonato. O time de vocês é fraco, é ruim. O Felipe Coutinho é um ex-jogador de futebol em atividade. Camarote do Morumbi. Santos 0, Vasco 5. Tem o quê? Deve ter ainda mais uns 20 minutos de jogo. A maior humilhação que eu passei no estádio toda a minha vida. Vivi, acho que a pior experiência futebolística, falando, né? Da minha vida no estádio de futebol. Não tenho a menor dúvida disso. Eu nunca tinha visto o Santos ser goleado dessa forma no estádio e... Enfim. Ex-jogador. Time horroroso. Tá certo, né? Fazer o quê? 6. Lembra daquele papo? Lá no início do Campeonato Brasileiro? A Água de Santos? É isso. Família, vamos fingir que nesse momento, agora, nesse vídeo, é uma super produção do canal Vasco em Família. Thiagão vai realizar aqui o seu sonho de ser um MC nesse momento. Então, conto com a sua colaboração para me ajudar, porque eu não sou do ramo da música. Então, esse é o termo correto? Solta o beat, DJ. Esse é o papo? Comenta aí nos comentários. Sua única missão, eu não sei aonde você está nesse momento. Trabalho, academia, em casa, dança, pula, rebola, solta o corpo, moleque. Então vem comigo, DJ. Solta o beat. Tchum-tchá, tchum-tchum-tchá, tchum-tchá, tchum-tchum-tchá. Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. Em campo o trem tá solto, bota o homem pra correr. Torcida fica maluca, é mais um gol do DVD. Vinheta. Poxa, família, foi 6-0 Vasco. Tu tem noção do que aconteceu no dia de ontem? Uma das piores derrotas da história do Santos. A pior derrota da carreira do Neymar. Foi pro Vasco. Vasco do Coutinho, Vasco do DVD, Vasco do Tietê. Tem noção? Poxa, eu tive que cantar, eu mando bem, tá ligado, tá? Família, mas tem muita resenha aqui nesse vídeo, a gente vai continuar aproveitando um pouco mais, né, de tudo isso, trazendo aqui as melhores reações dos santistas, né, após esse 6-0 do nosso Vascão. Quero trocar uma ideia com vocês também. É um comentário que tá ganhando força, né, aqui no canal, em páginas e tudo mais, em outros canais, que é a questão do Pablo Verratti já para esse jogo contra o Juventude. E aí eu queria trazer aqui o Rica Perrone, que na minha visão deu uma aula em toda essa situação. E a gente tem aqui também uma rápida informação sobre Carlos Cuesta. Então chega aí que hoje também você vai ver o Thiagão o dia inteiro. Se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo. E se quiser mandar uma peça, uma camisa do Vascão, aproveitar esse 6-0, né? O Vasco em Família tá com uma parceria com a Fute Fanatics e todos os links das camisas vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Thiagão, eu tenho que comprar no link, né? Pra te dar a moral. Exatamente, família. Paga alguma coisa a mais? 5, 10, 1? Nada a mais. Absolutamente nada a mais. Você comprando lá no link, no nosso link, vai estar dando uma moral aqui para o Thiago. Seguindo a nossa resenha, família. Deixa eu comentar com vocês, porque nessa euforia toda, né, a gente nem analisou a classificação e o próximo jogo do Vasco também, né? Tá aí, o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento nesse momento, tá na 16ª colocação. Claro que não é, né, a posição ideal, o Vasco ainda fica muito pressionado, né, aqui nessa posição, porque, né, tá com o mesmo número de pontos do Vitória, mas claro, tem 2 jogos a fazer em comparação ao Vitória, que já tem 20 jogos, mas o próprio Juventude também, né, tem 18 jogos, o Fortaleza ali, ó, tem 19, o Sport tem 18, então o Vasco tem que entrar nessa sequência. Começou muito bem contra o Santos, que vitória para dar moral, para dar confiança, mas tem que confirmar essa vitória também, né, diante aí do Juventude, que aí realmente a gente consegue, né, embalar na competição, família. Então a próxima partida do Vasco tá aí, é no dia 20, quarta-feira, às 7 horas, né? Um jogo que eu entendo que traz uma dinâmica diferente, né? Deve estar muito frio por lá.
Então eu acho que o clima já é complicado. O Vasco não conseguiu, né, ganhar do Juventude no ano passado, perdeu lá por 2-0 e empatou aqui por 1-1. Então a gente espera que o Vasco possa ter um bom resultado. A dinâmica diferente do jogo, né, como eu estou pontuando aqui com vocês, eu entendo que é a questão da parte física. Eu acho que o Nenê está começando no banco, né? O Nenê entra no decorrer dos jogos. Então, entendo que é um time que vai ser mais físico que o Santos, um time de mais correria, então o Vasco tem que tomar cuidado nesse sentido, porque ontem, família, foi uma partida que a gente não tem que falar nada, mas a gente tem que sempre, né, analisar também o adversário, e o Thiagão, né, pontuando aqui durante a semana, é um time também que traz essa deficiência física, essa fragilidade, e isso a gente percebeu no jogo de ontem. Sabe qual é o debate lá hoje, nesse momento? Em vários programas, Neymar, Guilherme e Tiquinho não podem jogar juntos. Eu amei, né, a vitória do Vasco, eu fiquei daquele jeito, mas como um torcedor que gosta de acompanhar a bola, de analisar assim, né, o jogo, realmente pesa, família. Ninguém marca no Santos, é um time muito espaçado, sabe? Então, eu entendo que esse jogo contra o Juventude, os caras não têm essa qualidade técnica, mas tem mais força física. Então, é um jogo diferente, por isso que eu sou a favor, né, do Vasco repetir o time aí com o David na frente, mas a gente vai debater sobre isso no final do vídeo. E aí, já tá aqui, né, mostrando aí pra vocês o próximo jogo, que é no dia 24 contra o Corinthians. Vasco também tem que tentar essa vitória, porque o Vasco se aproximou também do time do Corinthians, né? Ganhando, na verdade, do Juventude na quarta-feira, né, o Vasco empata em número de pontos com o Corinthians. Então, eu até separei aqui a classificação ali até o 9º colocado, porque o RB Bragantino já tá, 8 jogos, né? Na verdade, 6 jogos sem ganhar, 6 derrotas no Campeonato Brasileiro. Então, é um time em queda. A gente tem que olhar para essa 9ª colocação, sim, é possível a gente nessa arrancada até o Ceará conseguir sair aqui dessa situação. Mas é aproveitar as chances, manter esse nível de concentração, de atuação, a gente pode chegar lá, família vascaína. Falando rapidamente aqui com vocês, né, sobre mercado da bola, tá aqui, ó, oferta salarial do Spartak Moscou por Carlos Cuesta, cotado no Vasco. A Super Vasco destacou essa resenha aqui de uma informação que vem de lá da Turquia. Tá aqui. Aí eu pedi aqui, né, a tradução. E tá o seguinte, família. É o seguinte, perdão, ó. O diretor esportivo do Vasco da Gama tinha vindo a Istambul para assistir o jogo contra, né, o adversário lá do Galatasaray. Eles queriam muito o Cuesta, mas ficaram desapontados quando o jogador preferiu o Moscou. Então é uma outra página que basicamente está confirmando aqui que o Carlos Cuesta aceitou a proposta do Spartak Moscou e parece que agora o Spartak de Moscou igualou a proposta do Vasco. Então me parece que o Vasco vai perder esse atleta. Eu estava vendo uma outra página aqui no X destacar, e aí eu não sei se é verdade, eu vou aguardar se vai pintar outras informações nesse sentido, que o Vasco estaria interessado num zagueiro brasileiro, que joga no Besiktas. Né? O Admar me parece que foi assistir um jogo lá, né? Um jogador que, eu não lembro se ele já atuou no Brasil, mas passou por alguns clubes na Europa, Valência, entre outros, tá? Entre outros. Eu não lembro muito bem dele, nunca parei para assistir ele jogar, mas vamos ver se é verdade ou não. Fato é que a gente não pode deixar essa vitória de ontem, né, enganar. O Vasco precisa de opções. O Vasco precisa contratar jogadores, né? Eu acho que esse é o papo. E aí, família, vamos reagir aqui um pouco mais aos torcedores do Santos, porque assim, família, vamos curtir esse 6-0 da melhor forma possível. Eu te prometo que isso vai acontecer até amanhã, tá? Amanhã, que aí já na quarta-feira, foco total no Juventude. Fechou? Vamos lá. Coutinho consegue clarear bem a jogada aqui com o Piton, que vai aproveitando o espaço, movimentando mais à frente com o David. David recolhe, deu uma escapadinha, saiu com bola e tudo. O Mike ficou reclamando. Olha o jogo, Mike, não fica reclamando não. A bola fica no Jair. Jair recolhe pra lá, pra cá, entregando a bola pra Rayan. Rayan recolhe lá pela direita do gramado. Vem a equipe do Vasco, fecha aí, Peixão. Cruzamento lá dentro, toque de cabeça e é gol. Sim, gol. Se ferrou. Houve um equívoco. Muito equivocado mesmo. Lucas Piton é quem abre a contagem. Calando mais de 50 mil torcedores aqui no Morumbi. Na marca de 18 minutos do primeiro tempo de jogo. O Vasco é quem abre a contagem, deu uma zedada no caldo aí, 1-0 Vasco, hein, La Roca? Pane total, pane completa na defesa do Santos, porque quando teve a jogada feita pelo lado esquerdo, o Mike ficou reclamando com o Bandeira de uma possível saída pela linha lateral e parou completamente na jogada. Essa bola foi para lá no lado direito, ela voltou para o lado esquerdo, quando chegou no Lucas Piton e cabeceou. Pelo que a gente vê no replay, Cadu, de fato essa bola saiu. Deve ser confirmada a anulação do gol pelo VAR, mas por enquanto o lance muito claro. Agora, não dá para o Mike parar desse jeito, tem que perseguir até o final na jogada. Pelo amor de Deus, hein, Quintino? O cara parou pra reclamar. Joga o jogo, deixa o árbitro. Quem apita é o árbitro, né, Quintino?
A bola começou do lado esquerdo, ninguém do Santos fez a tal da bola coberta, chegou na direita, o Ryan alçou e o Piton teve que se abaixar para fazer o cabeceio. Agora vamos aguardar aí se o gol vai ser validado. Para mim, a bola saiu inteira. Se saiu inteiro, o gol tem que ser anulado. Olha o Vasco. Toca a bola do lado esquerdo do campo, difícil, Coutinho, que bola. Pro Piton, tem que marcar essa bola no alto! Gol do Vasco. Golaço. 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 David. Gol do Vasco. David, golaço do Vasco. David, uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento do Piton. David de voleio, né? Cara, o que você deve passar na cabeça do Guilherme, né? Meteu um golaço. E é o lance, é o... Nossa. Que golaço. Os caras ficaram sem palavras, ó. Segundo tempo contra o Sport, né? E começou dessa forma, mas o Santos, ó, errou de novo. Vem o Vasco, Tietê, lado direito, faz o domínio, volta a jogada, recolhe com o Paulo Henrique, escapa da marcação, tenta o lançamento à frente, Souza tentava afastar, voltou para Luan Pérez, perdeu. E vem o Vasco com Ryan, ligou mais à frente, Ryan, pé direito, cruzamento rasteiro, saiu o Brasão, o gol tá aberto, sobrou no Moreira, tocou pro meio, Coutinho pintou mais um, é gol do Vasco. Gol do Vasco da Gama. 1 minuto e meio. Depois do Santos sofrer o segundo gol. É maravilhoso demais. Pane completa na defesa do time do Santos. Ninguém afasta, ninguém marca. Ela se oferece limpa para Felipe Coutinho. E o Santos ressuscita mais um no Campeonato Brasileiro, Natália Santana, 3-0. Inacreditável, Anderson. Você sofreu um gol com 1 minuto e pouco. 1 minuto e pouco que você tomou o segundo gol. Ninguém do Santos consegue tirar essa bola. É um perde-ganha ali na intermediária, a velocidade que o jogador teve. Livre, mais uma vez para entrar na área. Aberta a defesa do Santos, totalmente aberta a defesa do Santos. 2 gols assim em 1 minuto. É inacreditável o apagão que o time teve. Não sei, não dá nem para descrever o que está acontecendo com esse time. Tenho pena do Brasão, né? Porque o Brasão se mata, se joga, tenta cortar a bola, enquanto o resto fica todo mundo olhando. Inacreditável. Com 8 minutos do segundo tempo, 3-0 para o time do Vasco. Bom, vamos ver se o Santos consegue pelo menos buscar um empate nesse jogo aí, que já seria um lucro gigantesco. Alterações, ele está satisfeito com o que está. Se o Kleber não for demitido nessa rodada, eu paro, hein? Alô, Sombra! Fica de stand-by aí a minha contestação. Não dá, Sombra, não dá. Daqui a pouco eu vou direto pro hospital aqui, vou ter um AVC. Foi o Souza, né, que abriu o braço ali, né? Tá voltando. Foi o Souza. Muito bem, foi vem com a decisão. Foi pênalti. Claro que foi pênalti, claro. Desviou a bola, mudou a trajetória da bola. O Pedrinho foi feliz. Penalidade clara. Hoje em dia não se abre mais o braço dentro da grande área, né? Esquece isso aí, porque isso aí bateu na mão é pênalti, porra. Tá louco. A única preocupação que eu tenho, Cadu, é que agora vão voltar a pedir desesperadamente a volta do Escobar. Claro que a atuação do Souza não foi boa, mas esse menino tem qualidade. Não é por causa de uma partida que define que o menino é ruim ou não. Muito pelo contrário, tem muita qualidade esse jogador. É o Ryan, né, quem tá na bola ali. É ele. O Coutinho não vai bater. O Ryan é quem vai, hein? Vamos ver. Talvez o Brasão salve lá atrás. Vamos ver. Ryan tem a oportunidade de fazer pode fazer o 4º gol a equipe do Vasco. Quem sabe o Raul salvando lá atrás. Acredita em você, Brasão. Ryan já tá autorizado. Vai bater o pênalti. Pode ser o 4º gol do Vasco, hein? Correu pra bola, bateu. É gol. Se ferrou. Houve um equívoco. Ai, isso é maravilhoso demais. A festa tava bonita. A gente veio aqui para ver os raios da Vila. Estão vendo o Ryan fazer o 4º gol. Ryan e companhia, 4-0 para a equipe Cruz Maltina, hein? 4-0, fora o baile, detalhe do gol, o menino La Roca. O Brasão, Cadu, até acertou o canto. Foi no canto alto direito do goleiro do Peixe, mas foi muito forte, muito no alto essa batida do Ryan, que tira a camisa, vai tomar cartão amarelo, mas faz o 4º. 1, 2, 3, 4 para o Vasco da Gama, 0 para o Santos Futebol Clube. Eu não tô tranquilo. Cadu não tá tranquilo. Você tá tranquilo, Ademir? 3 gols em 10 minutos? Eu tô falando antes, cara. Eu não sou engenheiro de obra pronta. Quando ganhou do Cruzeiro, eu critiquei. Teve um monte de oportunista, falou que eu não sei nada de bola. E agora, eles vão aparecer aí? Tá óbvio, tá claro que o Santos não tem um time bem concatenado. Tiquinho tocou pra Barreal, quase chega. Vai lá, continua. Tá impedido o Barreal. Continua, vai. Quero falar nada. O pai, o senhor deve estar feliz, né? 4-0 Vasco. Parar o jogo para não tomar o gol seguinte, o terceiro. Isso parece brincadeira, besteira, mas
é até reflexo daquilo, né? Um jogador sobe sozinho, o time inteiro lá e ele E desligado. lá vem o Vasco. Lado esquerdo vai-se embora o time carioca. Piton disparou, Ryan abriu. Não tem ninguém na área, vai ter que segurar. Piton vai trazendo na contramão, junta a linha lateral, ele volta, recolhe a jogada, deixa para Jair pela meia ofensiva, escapou Jair, daí para Coutinho. Coutinho levou pelo lado esquerdo, solta, deixa a jogada na linha de fundo, Piton recolheu. E o Vasco vai tocando bola perto da área. E vem passe na boca do gol, Coutinho pintou mais um, toque por cima, é gol do Vasco. Ah, não. Não, vocês estão brincando. Vocês querem derrubar o Kleber Xavier. Só pode. Só pode. Não é possível uma coisa dessa. Eles querem derrubar o Kleber... Alguém quer derrubar o Kleber Xavier? Não, não. Desculpa, gente. Ai, isso é bom demais. Desabafa mais. Desabafa. Você pode. Tá no direito. Gol do Vasco, Felipe Coutinho. Cadê o tempo do jogo? 17. O Santos conseguiu tomar 4 gols em 17 minutos. Isso é uma máquina. Eu não acredito que isso aí, ó, o Vasco tá jogando pra caramba. Não, é isso. Gente, é sério. Isso é muito ridículo, isso é muito patético. O Vasco faz o que quer, toca a bola do jeito que quer, entra na defesa. Olha a liberdade que o Felipe Coutinho recebeu a bola dentro da área do Santos. É o Coutinho. Sério, que o torcedor santista não merece viver o que tá vivendo com esse Santos hoje aqui. Não merece, Anderson. É um catadão dentro de campo. Ninguém marca. O Vasco vai fazer mais. Se não tomar cuidado, o Vasco vai fazer mais. Alguém tem que acordar esse time dentro de campo. Sério, como torcedora santista, eu me recuso a passar essa vergonha aqui hoje. Um time que não vencia desde a parada pro Mundial. É inacreditável. Um show do Morumbi. Trabalhando a bola ali pelo meio, vem com o Nuno. Nuno abrindo o jogo ali pelo lado esquerdo do campo. Porque pelo Vasco ainda não mexeu, hein, La Roca, não? Claro que não, tá dando um baile, velho. Olha a torcida do Santos gritando olé. A bola está com o Vasco, hein, velho? A bola tá nos pés do Vasco, mas o olé da torcida do Santos humilhando ali o técnico e toda a equipe que tá jogando nada hoje. A direção do Santos não tem o mínimo de responsabilidade com a instituição. A direção do Santos não tem o mínimo de responsabilidade em manter esse rapaz aí no comando. 22 minutos, energia em campo, futebol de torcedor para torcedor. De confiar. Olha o Vasco de novo na cara do gol, é gol. Se ferrou. Obrigado. Obrigado. Só falta cantar. Tchê, 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 tchê. 5-6-0 agora. Que é isso, minha gente? O último apaga a luz. O Santos arrasado no Morumbi. Eu temo pelo que possa acontecer aqui no final do jogo, hein? 6-0, Tchê. Apareceu completamente livre. Tá um coletivo, tá fácil demais. Detalhe do gol lá, Roca. Tem o que falar, Cadu? Tem o que falar? Tá um baile. O Vasco faz o que quer, parece que tá com 3, 4 jogadores a mais. O porta-luz do Paulo Henrique foi de casados e de solteiros, foi pelado. E o Tietê dá um totozinho por cima do brasão. Como se estivesse jogando um jogo de rua, um jogo na esquina. Tá de brincadeira, velho. Isso é derrota de rebaixado, hein? Isso é derrota de rebaixado. O Santos, quando foi rebaixado, tomou uma de 7 do Inter aí. Assim. Verdade. Isso é derrota de rebaixado. Fora de casa, né? E o pior, Cadu, não foi que os gols do Vasco foram em momentos diferentes. No intervalo tava 1-0. A gente tá com 24 minutos no segundo tempo, tá 6 já. Que isso? 5 gols em 24 minutos. Por ali vem com... Ai, família, vou voltar aqui com o Rica Perrone pra gente trocar uma ideia sobre o David e sobre o Verratti. Mas não ganha uma merda. Não, torcedor de Almanac. O Vasco tá jogando bem desde o jogo contra o São Paulo no Morumbi, antes da Copa do Mundo de Clubes. O Vasco vem evoluindo a cada jogo, jogando um bom futebol. E uma hora as coisas iam acontecer, a bola ia entrar. Entrou tudo num jogo só, é verdade. Mas tem um fator nesse jogo que possa ser, talvez, determinante pro Vasco ter tido todo aquele espaço depois do 2-0 e com aquele espaço ter conseguido fazer fluir e as bolas terem entrado. O Vasco, inclusive, repetiu 2 gols, né? Jogadas de 2 gols foram absolutamente iguais, a do Coutinho e a jogada do gol do Tietê. Fluidez. E essa fluidez, ela acontece naturalmente quando você não tem um jogador que como é que eu vou falar isso do Verratti sem ser grosseiro e ofensivo com ele, que jamais é a minha intenção. O Verratti é muito bom jogador daqui pra cima, o Verratti é muito bom jogador de posicionamento, o Verratti é um ótimo cabeceador, um ótimo finalizador, se posiciona muito bem, mas com a bola nos pés, eu tenho muito pouca diferença pro Verratti. O Verratti domina muito mal a bola, o Verratti passa mal a bola, o Verratti é lento, o Verratti não dá continuidade às jogadas de ataque do Vasco. Ele só finaliza as jogadas de gol do Vasco. E ele finaliza as jogadas de quando o seu time está atacando o adversário, cruzando bolas na área ou criando oportunidades desse tipo. Quando a jogada é triangulada, numa velocidade e tal, o Verratti atrapalha essa jogada do Vasco, porque ele não sabe fazer isso. Então, a saída do Verratti hoje, talvez tenha dado uma resposta ao Fernando Diniz, de que, pro teu estilo de jogo, Diniz, pra velocidade de toque de bola que você tem,
Esse não é o cara. O cara que você vai fazer voltar a jogar, e eu tenho certeza que vai, porque fez com o Ganso e vai fazer com qualquer um dessa característica, é o Coutinho. Porque o Diniz tem um jogo que privilegia o futebol do Coutinho. O futebol do Verratti, ele não é privilegiado pelo futebol do Diniz, pelo contrário, ele é até atrapalhado. O fluxo de jogo pode ter mais bolas na área para isso, mas esse 6-0 pararia no 2-0 talvez com o Verratti, porque dali para frente você teria um jogador que atrapalha o seu contra-ataque com o espaço. Então talvez o Vasco tenha encontrado um ótimo problema, que é falar, peraí, mas o meu titular, o meu jogador que mais faz gol aqui, quando ele saiu, meu ataque funcionou melhor. Você tem que jogar sem ele no próximo jogo pra ver qual é. Ué, se sentir falta, ele entra no segundo tempo, não tem problema nenhum. É bom, você tem os dois lá, ninguém tá vendendo esse jogador. Mas o Vasco hoje, espetacular. Não é de hoje, o Vasco vem jogando um bom futebol há muito tempo, desde o jogo com o São Paulo no Morumbi, que aliás o Vasco devia mandar o campeonato inteiro no Morumbi, vamos combinar que o histórico do Vasco no Morumbi é uma coisa constrangedora, até pra mim que sou São Paulino, né? Vai dar sorte na casa do... mas tudo bem, Vascão, a gente libera pra vocês, a gente não é inimigo, tá tudo certo, né? Se fosse um rival direto, a gente ia ficar, mas como é o Vasco? Tá bom, tudo bem, boa sorte pra vocês lá. Pô, a gente empresta, tudo bem. O Vasco vem jogando bem há algum tempo, a bola não tava entrando, entrou tudo hoje de uma vez. Se o Vasco vai reagir daqui pra frente com a confiança, o bom futebol e os gols, e as vitórias vão começar a surgir, só o tempo, não tem condição da gente saber. Vamos lá, família. Eu achei essa visão aí do Rica perfeita, tá? Perfeita. Eu entendo, né, os vascaínos, e eu vi aqui alguns comentários, poucos, mas comentaram, né, não, que isso, o Verratti nesse jogo também, ele faria um gol pelo menos e tudo mais. E sim, beleza, eu entendo esse argumento, até porque a gente pode contar aí essas vitórias do Vasco com o Fernando Diniz. Contra o São Paulo, o Verratti fez gol. Contra o Fortaleza, que o Vasco foi muito bem, o Verratti fez gol. Melgar, também o Verratti fez gol. CSA, não, né? O CSA é um time da Série C. Mas essas partidas que o Vasco fez, né? E que com destaque, com uma boa atuação, o Verratti participou e também fez gol ou gols, né? Mas assim, família, ficou muito claro ontem que o Vasco fica com uma dinâmica diferente. E aquele argumento que o Vasco é dependente do Verratti, o Vasco só tem bola aérea, isso não é verdade. Isso não é uma realidade. Então o ponto principal dessa visão aí do Rica Perrone é quando ele fala assim, o estilo do Diniz tem que potencializar o Felipe Coutinho. E isso é uma realidade. O Vasco hoje, diferente de 2024, que de fato era um time que tinha que cruzar bastante, porque não tinha muita coisa. Um Felipe Coutinho ainda mal fisicamente, você não tinha um Nuno, você não tinha um Rayan numa boa fase. Eu lembro que o Adson estava crescendo para o Vasco não depender tanto ali do Verratti, mas infelizmente teve uma lesão, então só ficou o Verratti, não tinha esse jogo por dentro. Cara, ontem o Vasco construiu diversas jogadas por dentro, tabelando. O Verratti, perdão, o David caindo pelos lados do campo, coisa que o Verratti não tem condição, a mínima condição, a menor condição de fazer. Então, a gente tem que pensar que o Verratti é um jogador importante com uma característica. E ontem, o Vasco mostrou que pode jogar sem essa característica. Então não é uma questão de descartar o Verratti, hoje ele é reserva absoluto do Vasco, é você entender o momento, é você entender o jogo, é você entender a partida, e aí sim você trabalhar com essas características, porque o Verratti ele pode ser importante num jogo que o time se fecha lá na frente, vai ficar fechado lá atrás, perdão, e aí a bola aérea vai ser fundamental, né? Os jogadores, como o CSA fez, jogando fora em casa, né? Povoou o meio campo ali, o Vasco não tinha, né, aquela condição de trocar passe, o campo ruim, então essa bola aérea chegando, trabalhando pelos lados do campo e tentando fazer o cruzamento pro Verratti, ou chegando no fundo pra cruzar, pra ele brigar ali, vai ser um jogador importante. Agora, o que o Vasco fez ontem, eu concordo plenamente com o Rica. E o torcedor que defende o Verratti cegamente, que acha que ele tem que ser intocável, precisa ter esse entendimento. Com certeza, isso é verdade. O Vasco não faria a quantidade de gols que fez ontem com o Verratti em campo, porque ele não traz essa dinâmica. O gol do Coutinho, se fosse o Verratti, não sairia. O gol do Tietê, se fosse o Verratti, não sairia. O primeiro gol, né, também ali do Piton, não sairia. Foi uma movimentação do David pela esquerda, do Nuno pela direita, que fez o cruzamento. Esse ataque de mais mobilidade. Então para com esse papo, o Vasco depende do Verratti. Se tirar o Verratti, quem vai marcar os gols? Esquece isso. O Vasco hoje tem uma condição de buscar um estilo de jogo para potencializar Coutinho, Rayan, Nuno, e não somente um jogador que precisa receber bolas dentro da área. Eu acho que a mensagem do jogo de ontem foi essa. Só quem ganha é o Vasco, em ter outros estilos, mais opções, e aí contando ainda com a chegada aí do Andrés Gomes, que ele possa somar nesse sentido. Porque jogando com um ataque de mais mobilidade, como foi ontem, e esse jogador com velocidade, drible, que bate bem na bola, bate no gol, chegar e adaptar o mais rápido possível, só quem tem a ganhar é o Vasco. Não ficar preso nesse estilo de bola aérea o tempo todo pro Verratti.
Essa é a minha visão sobre tudo isso. E assim, defendo sim, tá, família? Contra o Juventude, por ser um jogo fora de casa, frio, Verratti no banco. E aí, né, com certeza, como o Rica Perrone disse, entrar no decorrer da partida. Minha visão. Quero saber de vocês. Fui!